Eu estou de volta e eu trago pra vocês Kusuriya no Hitori Goto. Eu sei, tem um monte de gente me pedindo, calma. E com relação àquelas pessoas que gostam de dar um spoiler, por favor, não faça isso nos comentários. E se quiser fazer, por favor, dá um aviso. Olha, eu vou falar de spoiler, tá bom? Só pra pessoa que não quiser ler não ser pega de surpresa. Tá? No episódio 14, a nova concubina chegou, e essa tem cara de chinesa mesmo, e ela até passa um ar de mistério, sabe por quê? Ela tá cumprindo aquele papel, mas tem algo por trás, pelo olhar, sabe? Não sei o que que é, será que ela queria ser concubina, ou será que são apenas negócios de família? Tá aí a pergunta. E onde que tá a Mau Mau? Se preocupando em plantar ao invés de cumprir ordens de limpar o escritório. E uma coisa interessante é que quando chamam a Mau Mau, ela recebeu uma indicação da concubina Gyokyo e da Rifa-sama também, para que ela atue como professora. Agora, professora de quê, gente? Elas dão aquela desculpa que é para educar a nova concubina que acabou de chegar, mas a gente sabe que não é bem isso. Então a Mau Mau, ela reúne aí os materiais dela, né? E o Jinshi, ele fica ali por perto, tipo, rondando, querendo saber o que que é, mas ela espanta ele como se fosse uma gatinha. Por quê? Porque o que ela tem para ensinar é apenas para mulheres. O que seria de exclusividade de mulheres? Então, quando a Mau Mau ela chega para dar essas aulas, né, a gente vê todas as concubinas ali. É até um ar meio que estranho, né? Porque elas costumam cada uma estar em seu palácio e ali todas elas estão dispostas a aprender aí algo para impressionar o imperador, pelo que me parece. A novata que acabou de chegar não tá nem um pouco interessada no que a Mau Mau tá pra dizer. A Rifa e a Gyokyo, elas se divertem. Já a mais nova, ela fica assustada, né, gente? E bom, eu entendo, porque ela realmente é praticamente uma criança ainda. Enquanto isso, o Jinshi, ele fica curioso, né, do outro lado da porta, tentando espionar o que a Mau Mau tá ensinando pras concubinas. E quando ela conclui, né, a aula, ela dá de cara com o Jinshi. E ele percebe que tem um ar meio estranho. A Mau Mau criou ali uma atmosfera atípica. E o Jinshi, que será isso, né? É, sabedoria é poder. E o Jinshi pergunta, afinal, o que você ensinou pra elas? E a Mau Mau só rebate. Depois pergunta pro imperador se ele gostou. Aí você vai descobrir. Naquela noite, a Mau Mau tá empolgada, né? Porque ela vai receber uma grana por esse serviço. E aí ela escuta algo do lado de fora. Só que a recomendação é que ela não saia. Então ela ignora e volta aí a dormir. No dia seguinte, ela descobre o que era. Era um incêndio. Mas como que ela descobriu isso? Porque ela deu de cara com o Rihako. Porque ela estava simplesmente passeando? Não, ela estava empolgada com as ervas que ela estava plantando ali. E ela acabou dando de cara com ele por pura coincidência. E como ela tem meio que um instinto de Sherlock Holmes, né? Ela já logo começa a investigar o que poderia ter acontecido ali. O que causou o incêndio nesse armazém. E aí, conforme ela vai investigando, ela descobre um cachimbo. E do nada ela sai correndo. Por quê? Para fazer um experimento. A Mau Mau, ela faz uma caixa, coloca farinha. E aí ela tampa. Essa tampa tem um buraco, que ela aproveita para jogar o quê? Uma corda que estava pegando fogo na ponta. Ela até tenta avisar pro Rihako, né? Ela assim, olha, isso aqui é perigoso, então quando eu jogar, você sai correndo, tá? Ela assim, 1, 2, 3. Quando ela joga o Rihako, ele não percebe porque ele é muito lerdo, né? Só ela consegue escapar. E ele acaba sendo pego pela explosão. E pra variar, a Mau Mau tem que salvar ele. Como? Jogando um balde de água fria na cara dele. Não, vocês não ouviram errado. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí ela explica que esse experimento foi pra provar que o trigo, ele é inflamável, né? Então, muito provavelmente, como ali era um armazém, alguém chegou lá pra fumar, escondido, né? E infelizmente acabou ocasionando aí o incêndio. E aí a Mau Mau acaba ficando com aquele cachimbo. E ela fica pensando, será que se eu trocar aqui o bocal, será que dá pra vender? Mas no final ela resolve ficar e depois ela vai devolver. No final do episódio a gente vê uma cena de um rapaz num bar e um outro com um olhar super suspeito. No episódio 15, a gente vê que tem um grupo de eunucos fazendo fofoca, né? Sobre quem? Sobre a Mau Mau e o Rihako. E quem que escuta essa conversa? O Rakan-sama, né? O mestre Rakan. E ele pede inclusive mais detalhes sobre essa fofoca. De repente passa pro Gauchun, né? E ele procura a Mau Mau para pedir conselhos sobre o quê? Sobre um incidente antigo por envenenamento de baiacu, aquele peixe. Ele comenta que um colega buscou ele porque ocorreu algo semelhante. Ambas as vítimas eram gastrônomos, ou seja, eles pediam pratos exóticos. Mas, no caso do envenenamento atual, o cozinheiro ele fala que ele não serviu baiacu. Então, a Mau Mau ela conclui que não tem como saber ao certo se foi realmente envenenamento. E por isso ela pede para o Gauchun reunir mais informações.
E o Jinchi, todo curioso, aparece para saber o que eles estavam conversando. E aí, me conta. Só que a Mau Mau deixa ele na curiosidade. E o Gaucho, ele retorna com informações aí fornecidas pelo cozinheiro, né? Mas, novamente, são informações que não vão dar em nada, porque não prova envenenamento mais uma vez. E aí, a Mau Mau, ela se pergunta que tipos de vegetais ele deve ter utilizado no prato. Por quê? Os vegetais da estação poderiam ser cenoura, rabanete, né? E aí ela pergunta pro Gaucho o que ele utilizou. Aí ele fala, olha, ele utilizou alga marinha. E aí, bingo, a Mau Mau, ela percebe que tem algo estranho. Ela assim, então, deixa eu conferir a cozinha, por favor. E um tal de Basen, né, ele acompanha a Mau Mau, leva até a cozinha. Eles são recebidos por um rapaz gentil, mas logo depois chega um outro todo raivoso. O que vocês estão fazendo na minha cozinha? Mas, graças ao Basen, a Mau Mau, ela consegue ver o conteúdo de um dos potes, né? E ela basicamente já sabe de toda a verdade de tudo que aconteceu. E muito esperta, sem ninguém perceber, ela realmente tinha tirado um pouco do conteúdo do pote, que era a alga marinha. Depois que eles se retiram da cozinha, né, ela volta lá pro palácio, ela explica o seguinte: olha, o tipo de alga que tinha naquela cozinha não é o que deveria estar sendo vendido naquela época. Ou seja, muito provavelmente aquela alga foi importada. Aí você está me perguntando, tá, e qual que é o problema de ser importada? Pois é, se daquela estação, daquela época, não está sendo vendida, eles devem ter pego outro tipo de alga marinha. Você tá me entendendo? E aí, reunida com o Jinchi, com o Gaucho e com o Basen, ela explica, olha, eu vou dividir aqui as algas, né? Ela coloca as duas em 2 potes separados, com um pouquinho de água. Ela explica que aquela alga, como não é daquela região, né? Eles devem ter preparado ela. E dependendo do tipo de preparo, pode sim conter substâncias venenosas. Inclusive, né, é comentado que as pessoas que consomem essa alga daquela região evitam consumi-la salgada, porque ela é venenosa. E a vítima, ela gostava de comer alga marinha salgada, né? Então eles prepararam do jeito que ele queria. Ou seja, ele comeu uma alga, pensando que estaria ok, porque ele já fez isso antes, mas consumiu alga de outro local, que ao ser produzida salgada, é um veneno mortal. E a vítima que faleceu, infelizmente, consumiu ela exatamente assim, salgada. E aí é a parte cômica, porque a Mau Mau, ela ingere aquela alga, né? Pra mostrar que ela realmente é venenosa. E o Jinchi, não, vomita isso aí. E ela é salva pelo Jinchi, né? Graças a Deus. Ou seja, precisa ter uma investigação maior, porque muito provavelmente o culpado foi quem recomendou comprar esta alga, porque ela é venenosa. Só que se tem algo por trás disso, né, não cabe a Mau Mau investigar. Ela já fez a parte dela como apotecária. Então sim, foi envenenamento, mas não foi por baiacu. Foi envenenamento por uma alga, né, produzida da forma salgada, sendo que ela não é da região, é de outro local. E lá eles não a consomem dessa forma, porque eles sabem que esse modo de preparo a torna imprópria para consumo. E o Gaucho, né, fazendo as investigações, ele descobre que foi realmente o irmão mais novo que fez isso, né? Ele descobriu numa conversa de bar, né, que a alga era venenosa e entregou pro irmão que gostava de comer alga salgada. Por quê? Porque o mais velho importunava ele, tratava ele mal e ele não queria aí ter mais esse obstáculo na vida dele. Você acha coincidência? Eu acho que não. E aí depois a Mau Mau, ela começa a se questionar o que ela vai fazer com aquele presente que o Jinchi deu pra ela. Sabe, aquele meio inseto, meio erva que a gente não sabe o que é? Pois é muito precioso pra ela, ela fica doidinha com aquilo e acaba esbarrando em alguém. Em quem? No Jinchi. E logo depois ela solta um bem-vindo de volta. E ele fica caidinho com aquela cara e aquele jeito dela que ela falou, o Kairi nasai masen. E aí ele começa a bater a cabeça na parede. Sim, ele está caidinho pela Mau Mau. Depois desse surto pela Mau Mau, né, ele comenta que ele tá tendo problemas com um funcionário aí de alto escalão. E aí ele fala, né, dos interesses dele, que ele gosta de jogo, de go, de shogi, de fofoca. E a Mau Mau percebe de quem ele tá falando. Quem é? É o Rakan. Mais precisamente, Rakan-sama ou Mestre Rakan. Ele tá atrapalhando a vida do Jinchi porque ele comprou a Mau Mau. E numa conversa com o Jinchi, ele fala que no passado ele conheceu uma cortesã onde o Jinchi comprou a Mau Mau, na Casa Verdete. E o Jinchi, curioso, pergunta, né, quem era essa moça? Aí ele fala, ela era uma verdadeira estrategista. Ela era muito boa em jogar Go e Shogi, e além disso, ela era fria e calculista. Lembrando quem? A nossa querida Mau Mau.
Ele confessa que a queria muito, né, mas tinham esses dois favoritos que estavam disputando financeiramente, ou seja, faziam o valor dela ser elevadíssimo para a situação dele, né? Ou seja, a única forma seria reduzir o valor que essa cortesã tinha na época, e para isso ele tinha que apelar para um golpe sujo. E antes de dizer quem era essa cortesã, né, pro Jinx, ele comenta que ele quer adquirir um certo conhecimento sobre uma técnica de produzir metal de, infelizmente, um cara que já faleceu. Esse cara, ele não tinha nomeado um sucessor, mas ele deixou um testamento para seus 3 filhos. Então ele pergunta se o Jinx, né, ele poderia encarregar a assistente dele, que no caso é a Mau Mau, porque ela é boa em resolver enigmas. Foi estranho? Foi. Tem algo de muito errado nesse Rakan, porque ele está atingindo o Jinx, querendo atingir a Mau Mau propositalmente. Que passado que a Mau Mau tem com ele? Porque assim, a gente vê que ela conhece, mas a gente vê que as reações não são aí muito boas. Será que tem algum passado obscuro por aí? E ao invés de ignorar esse pedido estranho feito pelo Rakan, o que o Jinx faz? Ele vai até a Mau Mau e fala: você agora tem que descobrir qual que é essa técnica desse metal, porque eu preciso fornecer essa informação. Só que ele deixou 3 filhos e ninguém sabe como que é essa técnica secreta. Ou seja, agora a Mau Mau, além de apotecária, tem que descobrir o método, né, deixado aí por um escultor de metal que faleceu e deixou seus 3 filhos. Só que tem algo muito estranho nessa história. Ele deixou 3 filhos e um vai ter que dar continuidade, né, nos negócios da família. Ou seja, um entre eles vai ter que se tornar o novo fornecedor para o palácio de metal. Só que tem um problema. O falecido ele deixou um testamento. E esse testamento tá muito desigual. Ele teve 3 filhos. O mais velho, ele recebeu a oficina. O do meio, ele recebeu móveis de qualidade. E o último, que era o mais novo, ele recebeu um aquário de vidro. Aí a gente assim, meu Deus, um ganhou uma oficina, outro ganhou um móvel e o outro ganhou um aquário. Tem algo nessa história. E para piorar, ele deixou suas últimas palavras, que eles tinham que se reunir e fazer uma nova festinha do chá. Parece que era uma tradição aí da família de antigamente. E o Rakan, para facilitar, ele deixa ali o endereço para a Mau Mau. Olha, se ela quiser, ela pode ir até lá dar uma olhada. E aí a Mau Mau fala: é claro que eu vou dar uma olhada, eu faço isso no dia seguinte. Aí ela mais uma vez é acompanhada pelo Bacen e dessa vez ela vai até essa família de 3 filhos. Chegando na casa, né, no interior, a gente vê que tem uns metais expostos. Um deles chama a atenção da Mau Mau. E o filho que tá acompanhando eles fala assim: ah, desculpa, é que meu pai ele era colecionador, sabe, de coisas exóticas. Realmente, um deles parecia algo bem diferente. E quando ela entra na sala, ela percebe que tem algo muito estranho. Porque o móvel no centro ele é fixado, ou seja, ninguém pode mover. E a posição da janela é muito esquisita. Tem um móvel ali no meio, né, que é fixado no chão, mas em frente a essa janela, né, que era pequena inclusive, tinha um outro móvel que parecia que tinha uma marca ali. Muito provavelmente a marca era referente ao aquário. E é óbvio, né, que os irmãos reunidos, eles falam que eles estão completamente infelizes com aquele testamento, porque é muito desigual. O do meio, ele comenta pra Mau Mau, né, que ele ganhou aquele móvel que tá fixado no chão, e ele fala assim: olha, tem uma chave aqui, porque abre ali a fechadura. Só que não funciona. Ou seja, o móvel, que seria de valor que ele ganhou, não vai ter valor algum, porque ele não consegue abrir aquela fechadura, além de ser fixado no chão e não poder ser movido por ninguém. O mais velho, que recebeu a oficina, ele reclama, né, porque ele não recebeu as instruções do pai de como continuar trabalhando, né? Ou seja, ele recebeu a oficina, mas ele não sabe trabalhar com metal, como é que ele vai dar continuidade nos negócios, né? E a gente vê que os dois, né, o mais velho e o do meio, tratam o mais novo com uma certa inveja, porque um não está satisfeito com a oficina porque não vai dar continuidade no trabalho. O outro ganhou um móvel que está fixado no chão e não abre a fechadura. Ele é o único que ganhou algo que ele pode fazer um certo dinheirinho com isso, né? E antes que pudesse dar uma briga ali, a mãe ela vai lá e interrompe. Parem com isso, não era isso que o pai de vocês queria. E ela se desculpa pra Mau Mau, pro Bacen, que eles estavam agindo ali como crianças, né? E observando atentamente, a Mau Mau, ela vê que a luz que vem da janela, ela vem na direção do móvel, né, que tá fixo. E aí ela pergunta: tá, e tem algum detalhe que você possa me dar a mais sobre esse móvel? Ele fala: tem sim, antigamente eu conseguia abrir, né,
mas o meu pai ele fez alguma coisa nesse móvel porque eu não consigo mais abrir. E ele falou que eu não posso forçar na fechadura porque eu vou danificar o que tem ali dentro. E ali dentro tem alguma coisa de valor. E o móvel que tava de frente para aquela janelinha tinha aquela marca, né? Que a Mau Mau ela descobre que é do aquário e aí ela sai correndo, pega o aquário, enche de água e ao posicionar o aquário, né, cheio de água naquele local, a luz que passa, ela é refletida diretamente na fechadura. E a Mau Mau ela tem a resposta e ela fala: vai lá, usa a chave novamente. E quando ele usa, abre. E aí todo mundo, meu Deus, conseguimos abrir! Aquela luz, na realidade, ela disparou um dispositivo que derreteu e formou uma outra chave naquele interior, por isso que ele não podia forçar. E aí, ao retirar, tinha uma nova chave, né, feita pelo molde. E essa nova chave abria as outras gavetas. E cada gaveta, mais precisamente 3 gavetas, né, que ao abrir tinham 3 metais diferentes, ou seja, muito provavelmente simbolizando os 3 filhos. Os mais velhos, eles ficaram aí meio que decepcionados, mas o mais novo ele entendeu. Olha, a mensagem do pai é que ele quer que nós 3 trabalhemos juntos, porque na realidade não é que cada um tem um valor de um metal, mas sim que temos que nos unir como uma família e dar sequências consequentemente nos negócios. E na realidade, a técnica especial, ela foi ensinada através aí da forma que ele desenvolveu esse móvel. E antes de ir embora, né, a Mau Mau, ela faz propaganda aí do pai dela, fala, olha, eu sei que seu pai, ele era doente, né, enfim, se você tiver algum sintoma, pode procurar o meu pai que ele faz medicamento, e os medicamentos dele funcionam, tá? Então, com o trabalho finalizado, né, o Jinch, ele se reúne com o Huracan, que explica que o filho mais novo, ele finalmente foi tido como sucessor, ele é o novo fornecedor de metal para o palácio. E que cada um ficou com a sua função. Enquanto o mais novo, ele é o escultor de metais, né, porque ele aprendeu essa técnica observando, né, esse enigma fornecido pelo pai. O mais velho, ele ficou trabalhando no gerenciamento de vendas, porque ele era muito detalhista. E o do meio, como ele era bom de papo, ele ficou o quê? Prospectando clientes. Qual foi a mensagem final? Que cada filho tem o seu próprio potencial, tem aquilo que é de bom. Então, juntos, eles são mais fortes como uma família. E o Huracan, ele comenta que o último trabalho do falecido foi especial. No caso, um objeto aí utilizado em ritual, né? Ele ficou magnífico, justamente utilizando essa técnica especial deixada para os filhos. E aí o Jinch, ele tenta perguntar, né? Como que se reduz o valor de uma cortesã? E aí o Huracan, ele fala para ele, então por que você não pergunta para alguém que já morou lá? Ou seja, ele sabe que a Mau Mau sabe a resposta para essa pergunta. E aí o Huracan, ele dá uma desculpa lá e vai embora. E o Jinch, ele tá obviamente super cansado, né? Só que ao invés dele dormir, ele fala o quê? Chama a Mau Mau aqui, né? Fala assim, o que você quer? Eu falo, eu tenho um pedido especial pra você. Fala assim, tá bom, o que é? Hoje você vai tratar da minha maquiagem. Ela assim, oi? Assim, pois é, este é o fim do episódio. O Jinch vai ser maquiado pela Mau Mau. Ah, cara, eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ser isso. Porque a Mau Mau é muito maldosa. A gente pode esperar umas doses aí de risadas com a maquiagem que ela vai fazer nele. Só espero que ela não vá longe demais, né? O Huracan, ele é um estrategista, né? E ele fala de um jeito meio que misterioso, ou seja, ele dá detalhes pra você, mas ele não fala direto. E isso traz um ar de que você não pode confiar nele, né? Fora que as conversas não parecem fluir naturalmente, parece que tem um quê de maldade ali nele. Mas, será que isso é apenas uma má impressão que a história quer nos passar? Às vezes, nesses animes de romance, né, shoujo no geral, eles colocam meio que um ar de mistério e fazem com que você tenha meio que uma má impressão de alguém, simplesmente para desviar o olhar da verdade. Será que é isso que eles estão fazendo com a gente? Será que o Huracan, ele não é o vilão, mas sim alguém para distrair a gente de alguém muito pior? E afinal, por que o Jinch, ele tem que ter tanta cautela com ele, né? Isso não foi revelado ainda, a gente só sabe que ele é de um grau aí de oficial superior. Mas o Jinch, será que ele não tá por cima? Por que o Huracan tá se aproximando dele? O que tem nisso aí? Ainda não dá para ter certeza sobre essas histórias, mas uma coisa eu posso dizer, a Mau Mau, ela vai aprontar com o Jinch no próximo episódio. E você, confiaria na mão de uma apotecária que ama veneno para fazer a sua maquiagem? Eu não sei vocês, mas eu estaria com muito medo. Obrigada para quem chegou até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e começa a acompanhar aí as análises dos animes que eu faço, tá? Eu costumo fazer de 3 em 3 episódios, se der tempo eu falo rapidinho de um só, tá bom? Mas aí vai depender da resposta do público, tá bom? E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!